Hoje nos está escrito mais um programa na nossa série dos 10 Mandamentos. Eu quero convidar você a ficar conosco para esse estudo. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores. Mais um programa do Está Escrito, nesta série de estudos dos 10 mandamentos. Hoje nós estamos estudando o 4º mandamento e para nos ajudar, nós temos os nossos convidados especiais, Dr. Alberto Tim, bem-vindo, doutor. Obrigado. E o pastor Davi Barroso, nosso amigo de Washington, D.C. Bem-vindo, pastor Davi. É um privilégio. Pastor, quem sabe, só para dar uma apresentação ao senhor, nos fale um pouquinho a seu respeito. Onde é que o senhor nasceu? Onde é que o senhor está trabalhando hoje? Para que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho do senhor. Com prazer. É um privilégio estar aqui no programa, está escrito. Eu sou natural da área do Rio de Janeiro e cheguei aos Estados Unidos em 1981. Trabalhei como pastor na área de Massachusetts, Rhode Island, e de 94 até agora estamos trabalhando na área de Washington. Sou casado, tenho 2 filhas, Patrícia e Luciene. A mais nova, Luciene, já tem um baby, o Lucas, e minha esposa, Elisete, e a área dela, a área de música. E agora que o senhor é conhecido mais como o avô do Lucas do que o pastor Davi Barroso, né? Sem dúvida. O Lucas agora que fica tomando a atenção da gente, né? That's right. E realmente o garoto dá um show, né? Que prazer. Obrigado por terem aceito o nosso convite. O 4º mandamento. Esse aqui é um mandamento interessante, porque... Interessante para mim é o seguinte, que os pós-modernos dizem que a lei não existe, né? Que a lei de Deus não existe, não tem absoluto, o bem e o mal não existe, tudo é dependendo da situação. Mas é interessante que enquanto os cristãos dizem que a lei de Deus existe, quando chega ao 4º mandamento, a maioria dos cristãos dizem que não tem valor mais. Então, quais que estão do lado dos pós-modernos que não existe. O 4º mandamento aparece no Êxodo capítulo 20, começando no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Doutor Tim, será que eu omiti alguma coisa? Mas aqui não parece dizer que o sábado é apenas para os judeus. Será que eu estou errado? Será que eu fiz alguma coisa errada aí? Não, você está correto. É interessante que aqui diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Essa expressão já presume que o sábado era conhecido. É lógico que ela pode significar 2 coisas. Não esqueça daquilo que já é conhecido, ou então não esqueça daqui para frente. Pro futuro. Mas, em realidade, nós temos uma plena evidência de que esse lembra-te significa algo, uma instituição que já era conhecida. Interessante que você tem detalhes no mandamento, mas você vai ver que o verso 11 é fundamental, porque essa palavra porque, como é introduzido o verso, apresenta a razão para a observância do sábado. E a razão para a observância do sábado é porque Deus descansou no 7º dia da criação e abençoou e santificou aquele dia. Então, o próprio mandamento, ele leva de volta a criação quando o mundo era perfeito. E no mundo perfeito, tudo era perfeito. E se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis, o capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia.
E o capítulo 2 começa: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que o fizera. Agora, antes de continuarmos a leitura, a pergunta é: Deus terminou a criação no 6º dia ou no 7º? Deus terminou a atividade criadora no 6º, mas a criação não estaria completa sem a instituição do sábado. E aí o texto diz que fizera, a obra que fizera. E aí continua a metade do verso 2. Descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora, quando você analisa essa questão, embora o mandamento coloque, justifique a sua existência na criação, algumas pessoas dizem o seguinte: não, mas quem descansou ali foi simplesmente Deus. Isso não quer dizer a instituição dos seres humanos. Se o mandamento, aliás, se o texto dissesse apenas Deus descansou, eu até poderia ter alguma dúvida, porque a mesma Bíblia diz que Deus não se cansa e se fadiga, então seria para dar o exemplo. Certo, lógico. Mas acontece que há um tríplice ato: Deus descansou, mas o texto de Gênesis diz que ele ainda abençoou e santificou. Esse ato sempre é em função das criaturas. Abençoar significa transformar num canal de bênção. E santificar significa separar para uso sagrado. E Deus faz isso sempre por suas criaturas. Então, esse fato aqui reveste o sábado de uma natureza moral, não cerimonial transitória, mas uma natureza para todos os seres humanos. E é interessante que, se você tem dúvida dessa questão, o próprio mandamento assim o diz, né? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, repete o que diz ali. E lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 4, novamente, a mesma razão para o sábado é colocado. Veja, Hebreus 4, verso 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia: descansou Deus no 7º dia de toda a sua obra que fizera. Você vai no verso 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, novamente, o descanso de Deus no 7º dia da criação é colocado como um exemplo para o nosso descanso como cristãos. Pastor Tim, Dr. Tim, quantos judeus tinha no Jardim do Éden? Nenhum. Nenhum. Os judeus surgiram bem depois. Né? Então... Não é sem motivo que o próprio Cristo disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele não diz por causa do judeu, por causa da raça humana. Existe algum exemplo que nós podemos mostrar onde Jesus e os apóstolos guardaram o sábado? Porque se existe alguma dúvida se Adão e Eva guardaram o sábado, bem, Jesus é nosso modelo também, né? Se Jesus guardou, ou os apóstolos guardaram, então